Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Hoje vamos conversar com o neo-sacerdote Igor Oliveira sobre o Serviço Diocesano da Catequese. Mas antes disso, vamos à atualidade da Diocese açoriana. De 1 a 8 de novembro, o Seminário Episcopal de Angra associa-se às comemorações nacionais da Semana de Oração pelos Seminários. Este ano, sob o tema Jesus chamou os que queria e foram ter com ele, do Evangelho de São Marcos. Promovendo-se o processo de oração junto das comunidades cristãs, com vários materiais que foram interessantes ou estão a ser enviados para várias zonas dos Açores, nomeadamente com apoio à catequese, educação moral e religiosa católica, vigílias de oração e outras iniciativas que se queiram ter, sobretudo junto das famílias, dos grupos de jovens, portanto, fornecendo-se de facto esses materiais para que a nível local as comunidades paroquiais e as ouvidorias possam também tomar iniciativas nesse sentido, despertando nos jovens o sentido do seminário e da sua importância também para a Diocese. Nós queremos que não seja só, e essa é a parte mais importante, não seja um momento só de oração, mas também desafiando as comunidades a incentivarem-se no sentido vocacional, de fazer despertar novas vocações junto dos nossos jovens. O reitor do seminário, cônego Hélder Miranda Alexandre, relembra ainda a necessidade da comunidade apoiar a instituição em todas as dimensões. E também, pedindo e solicitando às comunidades o seu apoio de oração, pastoral, mas também apoio económico, porque esta casa também depende da generosidade e da colaboração de todos. Este ano, excepcionalmente, os seminaristas não se deslocam em missão às ouvidorias, como é hábito nesta semana. Nós inicialmente estávamos abertos a que eles fossem todos e, como tem sido costume, e estivessem nas várias ouvidorias, que muitas vezes têm já o costume de convidar a que estejam presentes. Mas, tendo em conta também o desenvolvimento desta pandemia, tivemos que recuar nessas hipóteses. Portanto, em princípio, ninguém vai sair do seminário para não pormos também em perigo a própria comunidade, visto que as deslocações, os aeroportos tornam-se também lugares arriscados e também não queríamos pôr em causa o nosso funcionamento interno. Este ano a semana será assinalada com uma vigília de oração no próximo dia 30 de outubro, com transmissão online. Um elefante numa loja de porcelana é como a Igreja trata a sexualidade e particularmente a homossexualidade. Quem o diz é o padre José Júlio Rocha, teólogo, que comentou as mais recentes declarações do Papa Francisco sobre as uniões de facto homo e heterossexuais. Cada pessoa tem necessidade de uma família. A família é um direito humano fundamental. E o que é certo é que a moral sexual, a sexualidade, o sexo, nomeadamente a homossexualidade, é o elefante no meio da sala de porcelana da Igreja Católica. Primeiro porque estamos diante de uma sociedade profundamente mudada, que compreende a sexualidade de uma forma muito diferente, sobretudo a partir de Freud, a sexualidade como uma energia poderosa que nos condiciona toda a vida, desde a forma como sorrimos ao modo como choramos. Somos todos invadidos pela nossa sexualidade. Para o sacerdote, a posição do Papa Francisco é um apelo à misericórdia. O Papa aconselha a sociedade civil a evitar que as pessoas homossexuais sejam discriminadas, mesmo quando estão em união de facto ou numa situação de união civil com uma pessoa do mesmo sexo. Isto é pôr em prática de uma situação que vem, como eu disse, do Catecismo da Igreja Católica, que diz que as pessoas homossexuais não podem ser vítimas de discriminação pelo facto de serem homossexuais. Isso não ficar apenas num conjunto de boas intenções. Tem que se tomar alguma atitude. E o facto é que esta posição, ou esta afirmação do Papa, que é uma afirmação,
da pessoa Jorge Bergoglio e do Papa Francisco, não toca em nada na doutrina da Igreja Católica sobre a moral sexual e sobre a moral dos costumes. José Júlio Rocha relembra ainda a perseguição da Igreja aos homossexuais. As pessoas homossexuais foram vítimas de discriminação, de perseguição, de morte. Todos os nomes das artilharias voltaram-se todos contra ela, inclusivamente da própria Igreja. Isso é um facto histórico consumado. A Igreja não pode ficar num silêncio sobre realidades humanas, um silêncio que pode ser até um silêncio hipócrita, da avestruz que põe a cabeça na areia e não enfrenta realidades como sejam estas, não descurando da sua doutrina, mas o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Uma das questões fundamentais da moral cristã é o primado da pessoa humana e a sua dignidade como pessoa. E apesar de tudo, estamos dando passos em frente. Passos que o sacerdote considera essenciais para compreendermos a sexualidade e para que todos aceitem pessoas de condição sexual diferente. No passado dia 19 de outubro, a Ordem Terceira do Carmo assinou um protocolo com o grupo hoteleiro Lux Mundi, com vista ao custeamento dos projetos de intervenção do Museu de Arte Sacra da Horta, de forma a evoluir na beneficiação e recuperação da Igreja do Carmo, como referiu o diretor, padre Marco Luciano Carvalho, ao Igreja Açores. Este protocolo, feito por este grupo hoteleiro, que vai construir o futuro hotel Convento do Carmo Hotel junto à Igreja do Carmo, pois tem por intenção fazer uma intervenção de conjunto, atendendo que naquele espaço, e ao ser instalado um hotel de 5 estrelas, pois convém a este mesmo hotel ter um espaço ao lado, neste caso o Museu de Arte Sacra, a Igreja do Carmo, enfim, que sejam espaços condignos e ao mesmo tempo sejam uma oferta para aqueles que nos visitam em termos de uma proposta cultural de referência. Mais concretamente, o Museu de Arte Sacra, que está a ser instalado na Igreja do Carmo e que já abriu ao público. O Museu de Arte Sacra da Horta já iniciou as suas atividades, precisamente com uma exposição inserida no contexto dos 60 anos do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, com uma exposição de 8 capas do Tesouro do Senhor Santo Cristo, que estão expostas na Capela dos Terceiros. O Museu de Arte Sacra, pois, depois de realizado o seu estatuto orgânico, iniciou atividades, iniciou o processo de instalação das várias exposições permanentes que vai ter o museu já no princípio do próximo ano, 2021. O museu está ainda a preparar uma candidatura para apoio do Governo Regional com o propósito de dotar o Museu de Arte Sacra de equipamentos adequados para fazer do espaço museológico um lugar de referência da região e da Diocese de Angra. O movimento das equipas de Nossa Senhora na ilha de São Miguel já arrancou o novo ano pastoral, apesar de muitas incertezas sobre a viabilidade das atividades para 2021. Benjamin e Susana Rodrigues são o casal responsável pelo movimento na ilha de São Miguel e garantem que o reencontro foi muito aguardado pelos casais que se juntaram na igreja de São José, em Ponta Delgada. O encontro consubstanciou-se nas jornadas de abertura, que neste ano estiveram circunscritas à celebração da Eucaristia e a uma comunicação feita dentro da própria Eucaristia. Ocorreu na sexta-feira passada na Igreja de São José, com o nosso conselheiro espiritual, o Padre Duarte Melo. Cerca de 20 casais marcaram presença na celebração que marcou o arranque do ano mais incerto. Decidimos até ao final do ano para já preparar com muito cuidado a vigília do Advento, que é um momento alto também do nosso programa habitual, e a partir de janeiro então definirmos o restante da atividade, tendo em conta o desenvolvimento epidemiológico que existe e as orientações que são emanadas pelas autoridades. É importantíssimo que as equipas base comecem a desenvolver as suas reuniões, trabalhando os textos, sendo acompanhados pelo conselheiro espiritual. Isso para nós é fundamental, dentro do contexto que existe,
esse momento de socialização, seja ele presencial ou através até das reuniões por videoconferência ou pelos meios digitais, é importante que elas se juntem e que tenham o acompanhamento espiritual. Esse, para nós, era o prioritário, era pormos as equipas novamente a estarem juntas, a contactarem. Outra missão do movimento para breve é rejuvenescer as equipas. Rejuvenescer e renovar o movimento. Isto é também trazer casais mais novos para o movimento, e então temos aí, de facto, alguns contactos. Para o restante ano, temos, de facto, o encontro anual, que é um ponto também muito marcante, um encontro anual que é em modo também de retiro, que são sempre 2 ou 3 dias. Portanto, estamos também a ver qual é o modelo, estamos a discutir isso internamente, além das jornadas de encerramento. O Encontro Nacional das Equipas de Nossa Senhora vai acontecer a 21 de novembro, em formato online, e o casal coordenador acredita ser uma boa forma de permitir que, pela primeira vez, todos os casais do movimento possam participar no encontro. E já chegamos ao nosso espaço de entrevista deste Igreja Açores. Igor Oliveira é o nosso convidado da semana. O neo-sacerdote da Diocese de Angra foi nomeado diretor do Serviço Diocesano de Evangelização, Catequese e Missões. É também secretário particular do Bispo Diocesano, é capelão da Casa de Saúde do Espírito Santo, da Fraternidade de Santa Clara e notário adjunto da causa da beatificação de Maria Vieira. Olá, Igor, obrigada por estar connosco. Hoje focamos a nossa conversa na sua missão enquanto diretor do Serviço Diocesano de Evangelização, Catequese e Missões, por estarmos na Semana Nacional da Educação Cristã, que vai terminar com uma formação, não é assim? Entre 18 e 25, esta semana, e vamos ter formação online? Sim. Jornadas nacionais para os catequistas, que normalmente costumam acontecer em Fátima todos os anos. Este ano vai ser Fátima vem até aos computadores. Exatamente, não é? Vai ser tudo transmitido através das plataformas que ultimamente o Serviço Nacional até tem utilizado para formações, até do projeto CIS, e dentro deste estilo. E então a formação de 23 a 25, são os 3 dias, serão acompanhadas pelas plataformas. Antes de nos focarmos nesta semana e na forma como a Diocese de Angra vai assinalar esta Semana Nacional, é inevitável saber como é que estão a decorrer estas tantas missões que te foram confiadas. Assim, todas as missões foram novas, não é algo que nós, durante a caminhada de seminário... de aluno exatamente, a ter isto tudo, não é? A ter estas funções todas. Tem sido um desafio, também tem muito pouco tempo, tem um mês só. Tem sido um desafio, ainda numa fase de descoberta em cada uma destas missões, umas mais fáceis, outras mais desafiantes. Mas espero que com o tempo, depois de entrar bem dentro dos assuntos e destes trabalhos que me foram propostos, acho que sim, acho que está a correr bem. Esta missão de notário adjunto da causa da beatificação de Maria Vieira, isto prevê-se que venhas a ter muitas novidades em breve nesta causa? É assim, também ainda é um campo um pouco desconhecido. Nós na próxima semana iremos reunir esta comissão e só aí posso ter alguma ideia de como é que está este processo, o que é que ainda falta neste processo e tudo o que já foi feito. Por isso, o meu trabalho aqui, pelo menos pelo que entendi, passado do Padre Jacob, é estar presente nestas reuniões e fazer atas e estar dentro deste processo que ainda não terminou. No fundo, tens todas as missões que estavam nos últimos 3 anos com o Padre Jacob Vasconcelos, que exatamente, está em Roma. Portanto, tens estado certamente em sintonia com Roma e com questões constantemente. Sim, no início sim, mas também não queria estar a chatear com muitas coisas, que sei que aquilo tem sido também um pouco difícil. O rapaz esteve a aprender italiano, exatamente, não foi? Exatamente. São sempre desafios que também não queria estar a tirar tanto juízo, e assim, e tem muita gente cá com capacidades também de ir ajudando e ir complementando nestas lacunas que posso ter ainda. E também tens que ir construindo, não é? Exatamente. E descobrindo um bocadinho de exatamente. ti. Igor, és menino para que idade? 24. Faço 25 no próximo mês. E já com todas estas responsabilidades. Vamos então focar-nos na catequese. A Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé escreveu uma nota pastoral para esta Semana Nacional da Educação Cristã e assumiu a necessidade de apostar em famílias, subsídios digitais de qualidade, práticos e acessíveis.
Como é que a Diocese de Angra está a assinalar esta semana, nestas condições tão peculiares, e se tem esta nota em conta nas celebrações? É assim, isto ainda está a ser tudo um caminho muito novo. Para já, temos que ter o fator pandemia, que tem afetado não só a nossa região dos Açores, mas até muito mais a questão nacional e aquilo que nos tem sido proposto. Tem sido um desafio constante, porque por causa das limitações e estas novas formas de plataformas digitais, que tem sido a nossa maior dificuldade. Ainda agora, neste fim de semana, o facto destas jornadas serem transmitidas por plataformas digitais, nós notamos que há muitas lacunas nas paróquias, na nossa diocese, de não ter este acesso fácil, de não terem facilidade em aceder a esse tipo de plataformas. Falta formação neste Exatamente. sentido. O que nos dificulta demasiado qualquer transmissão a nível diocesano. Diocesano e nacional, aliás. Até a própria jornada a nível nacional causa-nos alguns problemas que tem-nos deixado um pouco constrangidos, mas parece que nós não fomos a única diocese a atravessar por estes problemas e até fomos sempre mantendo contacto e ver qual era a melhor solução para conseguirmos resolver, mas aí temos a noção que isto também é um caminho novo para eles que preparam este tipo de formação. Acho que estamos todos em momento de aprendizagem, vamos ver o que é possível fazer durante este tempo, nesta altura em que tudo é muito mais limitado, e vamos fazer uma caminhada e vamos ver o que é que nos próximos tempos conseguimos fazer. Padre Igor, já começou esta auscultação, não digo paróquia a paróquia, porque seria praticamente humanamente impossível, mas pelo menos sentindo este pulsar das ouvidorias no que toca aos seus catequistas, ainda por cima... Ser catequista já é bastante exigente nos dias de hoje, em termos formativos. Agora, mais este gigante obstáculo das tecnologias. Como é que teme que isto possa reduzir o número de catequistas ou, se calhar, redirecionar as faixas etárias e, se calhar, incluir novos catequistas com estas aptidões? Isto é um tema muito complexo, porque nós sabemos que a nossa realidade é esta, que a maior parte dos nossos catequistas têm a sua idade já e muitos deles também têm outras ocupações e outros tipos de serviço na sua vida que não dependem da facilidade de acesso a esse tipo de plataformas. E o facto desta pandemia ter-nos trazido algumas restrições, como foi-nos propostas a nível nacional para adotar nas catequeses, como o facto de dividir turmas, de haver sessões de catequese dadas por este suporte digital, tem dificuldade imensa. Nós temos recebido vários feedbacks de gente que está com muitas dificuldades em saber como é que há de continuar. Por isso aí, quando veio estas regras, nós deixamos um pouco ao critério das paróquias. Porque assim, não há ninguém melhor para perceber a sua paróquia que o próprio pároco e quem vive na paróquia. E acho que eles melhores do que ninguém sabem quais são as possibilidades que têm de adotar certas medidas e de arranjar caminhos seguros para que a catequese possa acontecer minimamente dentro dos possíveis daquilo que é possível. Porque tentar arranjar uma maneira de dizer a toda a diocese que todos devem adotar certos tipos de medidas ou todos os catequistas devem adotar, utilizar o digital para as suas sessões de catequese é muito importante, porque temos consciência desta realidade. O facto é que tudo está em mudança, não só os nossos hábitos, mas também até mesmo os próprios modelos de formação, os modelos que se utilizam na catequese, tudo está a mudar e isto também requer alguma paciência da nossa parte de fazer uma caminhada antes, e também este facto de ter mudado párocos, de mudado algumas equipas, tudo neste ano que acontece tudo mais tarde, vamos esperar ainda com um pouco mais de paciência, ver ainda estas mudanças e ver o que é que vamos ser possível fazer neste acompanhamento, que será sem dúvida um grande desafio. Porque para além disso, os catequistas que não têm muita facilidade de acesso às novas tecnologias, às plataformas digitais, são os mesmos que também fazem parte dos grupos de risco, portanto as pessoas com mais idade, e portanto presencial também é uma grande incógnita para eles. Alguns sim, também não diria que são todos, também acho que temos uma boa percentagem, pelo menos no balanço que vi de anos anteriores, não que tivesse feito,
Mas também temos ainda um número consideravelmente bom de catequistas mais novos e que se calhar têm mais essa facilidade de o trabalhar nestas plataformas digitais. Mas claro que sim, ainda temos um grande número de gente que se inclui neste grupo de risco, que é sempre complicado. Para os catequistas que nos ouvem e que ainda não têm informação sobre estas jornadas que acontecem no fim de semana, como é que eles se podem inscrever? Como é que isto se vai processar? Podem estar em casa a assistir às jornadas, não é isso? Sim. Isso houve alguns desencontros a nível das dioceses, até não foi só a nossa, por causa dessa questão de inscrições, como é que se podiam proceder e assistir, mas o Secretariado Nacional arranjou a forma de transmitir também pela página do seu Facebook e também por uma conta que tem no YouTube. Ou seja, a única diferença, o que se calhar nos empobrece um pouco, é não termos essa capacidade de voz ativa. Se tivermos alguma questão que quisermos pôr alguma coisa, vamos estar só com a atitude de meros assistentes. Porque foi um problema que não foi tido em conta para a dimensão deste evento. O facto de haver limitação de pessoas na plataforma que vão usar e pronto. Que é o Zoom. Exatamente. Tudo para dizer que não foi a melhor coordenação possível a nível nacional, mas pronto, mas estamos nesta atitude de... Sabemos que isto é novo para todos, vamos caminhar todos juntos e vamos pensar que agora também com esta descoberta destas novas tecnologias nós também nos vamos melhorando e arranjando outros caminhos, porque isso não se esgota aí. Como é que arrancou este novo ano pastoral na Diocese de Angra? Há ouvidorias que já retomaram efetivamente as sessões de catequese, outras que nem tanto. Como é que isto... É assim, o nosso ano pastoral ainda não iniciou. O nosso ano pastoral está previsto iniciar no primeiro domingo do Advento. Este ano começa muito mais tarde. O que aconteceu foi que, e isto tem chegado muitas dúvidas, quando é que começa a catequese, quando é que termina a catequese, ou em que é que se rege esta situação. Penso que sempre foi claro que a catequese começava com o início do ano pastoral, apesar de, e não julgo por isso, e acho que sim, de haver algumas paróquias e ouvidorias que acharam por bem já iniciarem este ano catequético. Com o arranque do ano letivo. E pronto, e em nada se opõe a isto. Agora, este ano foi muito atípico por isto. Ficou a cargo, digamos, dei a sensação que ficou a cargo de cada pároco de querer iniciar a catequese quando quis. E pronto, e acho que por isso fazer um balanço deste início de ano pastoral ainda é muito cedo, porque ainda não o iniciamos, mas embora alguns já tenham iniciado, ainda não nos chegou nenhum tipo de problema ou de questão que tivesse relacionado já com este início de ano. Evangelizar à distância é mais fácil ou mais difícil? Nisto acho que será uma opinião pessoal, mas será muito mais difícil. Nós somos seres que precisamos de contacto, precisamos de convivência, precisamos de experienciar, precisamos de tocar, precisamos de ver ao vivo. Acho que pelo facto de tornar também tudo digital, vai perder esta parte deste contacto social que é fundamental em tudo. E nisto a catequese e esse tipo de formações, o facto, quer queiramos, quer não, o facto de isto ser transmitido para as nossas casas faz com que a nossa disposição não seja a mesma do que nós estarmos presencial. Foi menos, onde é que for. Considera-se menos voluntário? Sim, no sentido em que em casa é muito mais fácil, nós enquanto estamos a assistir, nós se calhar levantamos e perdemos a consciência, se calhar toca-nos à porta, toca-nos o telefone, a dispersão é muito maior e a disposição penso que não é a mesma, penso não, é a verdade, não é a mesma do que nós estarmos presencial, e isto se calhar nas crianças torna-se um pouco, porque nós andamos numa era antes da pandemia que era tentar combater o facto de se prenderem às tecnologias e de passar e perderam muito tempo à frente de um ecrã e à frente do telemóvel, das tecnologias. E subitamente sentamos à frente do computador. E agora estamos também a reforçar uma questão que agora é a nossa solução, mas que não deve ser uma solução eterna. Deve ser só para agora. Teremos estas jornadas no fim de semana, isto porque o programa vai para o ar, já estamos no último dia das jornadas, mas em termos formativos, o que é que se prevê para os catequistas este ano? Também é um ano atípico, não é?
Sim, pelo menos as informações que nos deram é que as jornadas serão essencialmente a ver com a catequese em família, no qual tem algumas as jornadas conferências. Nacionais? Sim. Uhum. Com a família, até puseram um horário adequado a que mais gente possa assistir do contexto familiar. E este ano o trabalho parece que é sobre esta catequese, que não pode ficar só pela catequese, mas com o catequista, mas que seja uma catequese familiar. E este penso que é o modo principal de todas as jornadas e todas as conferências. Sente que o serviço está a começar a preparar-se para a eventualidade de ter que continuar a evangelizar à distância obrigatoriamente? Não diria isto. Pelo menos quando agora mal cheguei e peguei neste serviço, para além do contexto em que nós vivemos ser diferente, nós temos um diretor lançado agora, novo. Uhum. A formação que normalmente é feita aos catequistas agora é novo, no qual nós agora, Secretariado, vamos ter esta formação sobre este catecismo que nos enviaram, para depois nós fazer a formação aos catequistas. Por isso, nem sequer sabemos bem como serão os próximos moldes desta formação. Agora, temos de capacitar que isto não está para desaparecer tão rápido e, se calhar, nos próximos tempos. Temos de pôr esta posição em cima da mesa e, se calhar, apostar mais nesta vertente digital, que agora é essencial. Porque não podemos parar também totalmente. Acho que o facto de já que não podemos estar pessoalmente, se não tivermos também pelo digital, vamos correr o risco também de haver muita coisa que pode desaparecer. Este novo plano de formação para os catequistas, que vocês próprios vão ter a formação para depois formar os próprios catequistas, que é que, não sei se já conhece mais ou menos este plano, se tem noção do que é que traz de novidade, o que é que era preciso reformular? Acho que esta nova formação vem baseado neste projeto que tem sido lançado, que foi lançado agora com as Jornadas Mundial da Juventude, que foi o projeto CIS, que tem como objetivo tornar a catequese muito mais dinâmica, ou seja, não é aquela catequese tradicional de exploração de texto e de ter uma catequese estática, mas de ser uma catequese em movimento, em que há muitas mais atividades entre grupo, há atividades com a paróquia. Atividades na rua, que nos dias de hoje até dão muito jeito, por isso é que eu é? digo que esta formação, e acho que esse molde que acho que vai se tornar um modelo de catequese, tem de se tornar um modelo de catequese, este modo muito mais prático que será desenvolvido. Que aí depois tem este senão, no tempo em que estamos, se calhar vamos ter de repensar, mas não tenho a noção ainda do que poderá ser esta formação. Quando é que se prevê que os a partir de janeiro tenham... os catequistas não sabemos ainda, porque tudo depende da conclusão da formação que nós iremos ter com o Serviço Nacional. Vamos ver. Este ano tem que ser assim. Temos que ir vendo aos poucos o que é possível fazer. Quais são os objetivos mais urgentes para o Serviço Diocesano? Agora é mesmo este digital. Temos que primeiro inteirar como funcionam estas tecnologias, como podemos potenciar estas tecnologias, porque também podemos correr o risco de não a sabermos utilizar. E isto acho que deve ser agora o fundamental, é tentar perceber como. E eu não digo só isso em relação a mim, digo isso em relação à equipa, da qual faço parte, às equipas das ouvidorias, às equipas das paróquias. Acho que deve-se fomentar este grande desafio de começar a aprender a trabalhar desta forma. Pelo menos nos próximos tempos terá que ser. O Igor, e agora fugindo um bocadinho da catequese e dos mais novos, o Igor também tem tido uma experiência com as pessoas de mais idade, nomeadamente na Casa de Saúde Casa de Saúde do Espírito Santo. Como é que tem sido esta experiência? Tem sido uma experiência muito agradável. Deixou-me assim um bocadinho receoso no início, só pelo facto de perceber o contexto, né? Porque temos ali problemas mentais, temos ali situações que pronto, não é o normal do nosso dia-a-dia e no qual até nem sequer somos preparados. A realidade é esta. Mas
Tem-me surpreendido bastante. Aliás, as irmãs têm feito um acompanhamento extraordinário nisto. Não me tem faltado apoio, não me tem faltado indicações de como devemos proceder desta forma ou daquela forma. E tem sido mesmo extraordinário. Toda a pastoral até envolvida naquela casa, que não é apenas celebração de missa todos os dias e celebração dominical, mas a pastoral está envolvida com os funcionários, com os próprios ajudantes. Tem sido realmente uma experiência enriquecedora, apesar de ter sido em tão pouco tempo. Vou deixar-lhe aqui um desafio para um dia trazer uma das irmãs e conversarmos sobre evangelizar com a falta de saúde mental. E por que não? Fica aqui este desafio. Padre Igor Oliveira, muito obrigada por ter vindo aos nossos microfones. É um estreante, mas certamente virá passar por cá muitas vezes, e boa sorte nestas muitas muito missões. Obrigado. O Igreja Açores regressa na próxima semana. Até lá, tenha uma excelente semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra, para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.